todos bem, todos animados para mais um estudo da palavra. Que bom que vocês estão aqui. Eu estou muito feliz hoje. Eu já percebi, gente, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, o Senhor derrama muito sobre mim. Então, eu me sinto de verdade muito privilegiada de estar aqui. Porque vocês recebem um resumo, uma parte daquilo que o Senhor já entregou para quem está ministrando. Então, fazer a obra do Senhor vale muito a pena e eu quero já começar te encorajando. Com certeza existem muitas pessoas aqui que têm talentos que estão escondidos. E talvez o seu talento não é nem aqui de púlpito. Talvez é um talento que você vai desenvolver no mundo, um serviço que você faz bem, algo que te destaca. E você precisa identificar esses pontos fortes que você tem e investir neles. Porque Deus quer colocar você em um lugar de destaque na sociedade. O Espírito que habita dentro de cada um de nós é o Espírito excelente, o Espírito de Deus. E nós nascemos para dominar sobre todas as obras das trevas. Então, vamos lá. Hoje o assunto é importante. Nós vamos falar sobre governo e reino. O governo da igreja. Antes eu quero orar com vocês. Que em nome de Jesus vocês possam elevar agora os seus pensamentos até a sala do trono. Não permita que nada te desconcentre. Dê ordem aí à sua alma. Alma, aquieta dentro de mim. E seja submissa, totalmente submissa ao Espírito que está neste lugar. O Espírito do Senhor. Abba querido, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, por causa do Teu nome mais uma vez. Deus, olha aqui a Tua igreja, Pai. São pessoas que vieram aqui para receber mais de Ti. Para sofrer, ó Pai, mais um pouco da metanoia, da transformação da mente. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para liberar para cada um que está aqui. Deus, que os corações estejam sedentos e prontos para receber a palavra que vai ser ministrada. Dou ordem a todo emissário das trevas, todo ladrão da semente que bata em retirada, que dentro deste lugar não permaneça nenhum espírito imundo. Nós não aceitamos e estabelecemos aqui um ambiente de glória. Anjos do Senhor, ó Pai, subindo e descendo. Ó Deus, que em nome de Jesus o Teu Espírito tenha liberdade para fluir neste lugar. Nos enche, ó Pai, de autoridade, de poder, de conhecimento. Nos liberta, Pai, das prisões do pecado, dos cativeiros mentais que aprisionam alguns até o dia de hoje, Pai. Que em nome de Jesus eles possam sair daqui libertos, transformados e restaurados por mais um encontro com a Tua glória. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, hoje nós vamos dividir o estudo em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o propósito inicial do homem. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o resgate deste propósito por meio de Cristo. E na terceira parte, nós vamos falar sobre assumindo o nosso lugar de autoridade neste mundo. Então, tendo dito isso, nós vamos começar a leitura em Gênesis 1:28. Enquanto vocês abrem, eu quero perguntar para vocês, qual é o propósito do homem? Isso deveria ser muito claro para a igreja. Mas só que, com certeza, se a gente abrir aqui para uma discussão, vão ter diversas respostas diferentes. Se a gente perguntar isso para pessoas fora da igreja, então as respostas vão ser das mais diversas. Só que a gente só consegue entender o propósito quando a gente conversa com o Criador. Ele te criou, então Ele determinou o propósito perfeito. Nós precisamos saber o que Deus diz a nosso respeito. No momento em que a humanidade foi criada, qual foi a palavra que Ele liberou para o homem? Muitos vão dizer que o homem foi criado para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus. Essas respostas não estão erradas, mas isso não é a verdade completa. Nós recebemos uma missão muito clara e está em Gênesis 1:28. Nós vamos ler agora. A palavra do Senhor diz assim:
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Em algumas versões, como é que eu anotei aqui, está escrito: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então, olha só os verbos que Deus usou quando Ele se dirigiu ao homem. Quando o Senhor diz frutifica, multiplica, enche a terra, o que Ele está querendo dizer? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então Ele diz: multiplique essa sua genética, espalhe a minha imagem pela terra, encha a terra com seres semelhantes a mim. Então este foi um motivo da criação da humanidade. Continuando, a gente vê: sujeitai e dominai. Então o homem recebeu poder para sujeitar todas as coisas que foram criadas por Deus na face da terra e exercer domínio sobre essas coisas. Só que em um determinado momento da caminhada de Adão e Eva, eles tiveram que passar por um teste, e foi um teste de fé. Eles precisaram escolher em quem eles iriam acreditar. De um lado, um pai amoroso, perfeito, que proporcionou ao homem e à mulher um jardim onde eles tinham tudo o que precisava, onde a felicidade era plena. Do outro lado, tínhamos Satanás, aquele que se rebelou contra Deus e nunca desistiu do seu plano de prejudicar o Senhor, de atacar Deus. A iniquidade entrou no coração de Lúcifer e desde então tudo o que ele fez, tudo o que ele projetou é o mal. Nesse jardim haviam duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida, que carregava a própria genética de Deus. A outra árvore era do conhecimento do bem e do mal, que também podemos chamar de árvore da morte, porque se comessem dessa árvore, com certeza eles iriam morrer. Quando Eva foi tentada, e eu digo que o teste foi de fé, porque ela precisou acreditar na serpente. Ela teve que escolher em quem ela ia acreditar, na palavra que Deus liberou ou na palavra que a serpente falou. Então, naquele momento, ela acreditou, ela deu ouvidos à serpente e comeu da árvore que não podia. Adão veio logo em seguida e concordou com aquele erro, comendo também da árvore, e a partir dali eles enxergaram a sua própria nudez. A partir dali, o DNA da humanidade foi modificado. Eles agora carregavam uma natureza pecaminosa que seria transferida para os filhos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a partir daquele momento, todo o restante da raça humana iria herdar um DNA corrompido. A criança já nasce em pecado, é o que a palavra nos diz. Ninguém precisa ensinar a maldade para ela. Por que isso? Porque isso já vem por meio de uma transferência genética. Então, este foi o estado lamentável que o homem e a mulher se encontraram após comerem da árvore. E falando mais sobre o estado que o homem tinha, vocês já pararam para pensar como seria se hoje o Senhor desse uma missão aqui, a um de nós, falando: dê nome a todos os animais? Alguém aqui teria essa capacidade? Você já pensou nos animais que estão lá embaixo no oceano? E nas aves que estão lá em cima nos penhascos? Adão tinha capacidade, gente, para colocar nome em todos os animais. A inteligência dele com certeza era muito mais avançada que a nossa. Alguns estudiosos dizem que a gente só tem... Não, isso é fato, a gente só usa mais ou menos 10% do nosso cérebro. E alguns estudiosos acreditam que Adão e Eva, eles tinham a plenitude disso ativada. Então era uma inteligência que a gente não consegue imaginar. Eles tinham todos os sentidos espirituais ativados. Então, eles eram seres muito melhores e mais evoluídos do que nós hoje somos. Eles não iriam morrer. Foram seres criados para serem eternos. Mas o pecado nos limitou de tal forma que
que o Salmo 90:10 fala assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, olha só o que o pecado provocou na raça humana. Nós nascemos com poder e com glória para governar, para exercer domínio sobre a terra. E olha só a situação em que nós nos encontramos hoje. Nós vamos ler também Lucas 4, 5 a 7. Esse texto está nos relatando o momento em que Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O diabo estava oferecendo o que aqui para Jesus? Poder e glória. E ele falou que ele oferecia porque foi dado a ele. Quem entregou poder e glória para o diabo, gente? Nós. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidiram sair do governo de Deus, eles automaticamente entraram debaixo do governo maligno. A nossa liberdade, nós precisamos entender isso, é limitada. Nós só conseguimos escolher debaixo de que Senhor nós vamos ficar. Muitas pessoas por aí no mundo dizem assim: eu não sou religioso, eu não vou à igreja, eu não sigo uma fé, mas eu também não sou do diabo, eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas. Gente, isso é mentira. Mesmo que ela ache que ela não pertence ao diabo, se ela não pertence a Deus, automaticamente a vida dela já está do outro lado. Então vamos cortar esse tipo de pensamento, porque não existe posição de neutralidade no mundo espiritual. Você quer entrar no reino da luz, você vai ser retirado do reino das trevas. Você não estava vagando por aí no limbo, de maneira nenhuma. Então nós precisamos ter clareza de qual Senhor nós estamos servindo, de qual árvore nós estamos comendo no nosso dia a dia. Porque apesar de não estarmos mais no Jardim do Éden, a serpente todos os dias coloca diante de nós esse fruto proibido. E ela quer que você coma, que eu coma, porque se eu comer, eu entrego o governo para ele. E a serpente que estava no Jardim do Éden, em Apocalipse, é um dragão. Olha a evolução. Olha como o acúmulo da maldade foi crescendo. Olha como o poder da serpente foi aumentado. No final é um dragão, então ela está ao nosso derredor e o tempo inteiro Satanás está colocando pratos diante de você, porque ele sabe que se você cair, você perde o lugar de autoridade que Deus preparou para que você reine e domine e sujeite todas as coisas nessa terra. Agora nós vamos para o segundo ponto. Nós vamos falar sobre o segundo Adão, o resgate, que só poderia vir da parte de um Deus misericordioso, um Deus todo-poderoso. Vendo essa situação em que nós nos encontrávamos, perdidos, com o nosso DNA iníquo, que nos leva à prática de pecados de maneira compulsiva, e a tendência é que a cada geração esses pecados se tornem piores. Nós vemos isso, se compararmos como nossas avós viviam, como nossos pais viviam e como a atual geração vive, nós vemos que a maldade e os princípios bíblicos estão cada vez menos sendo levados em conta.
Então, a tendência da humanidade, por causa dessa perversão, por causa desse DNA corrompido e da influência do maligno, é cada vez se afundar mais na maldade. Deus escolheu para si um povo, chamou esse povo de Israel, entregou leis, porque Ele queria manter um relacionamento. E por causa disso, era necessário diversas ofertas e sacrifícios de sangue. Por quê? O pecado gera morte e algum animal precisava morrer em detrimento daquela pessoa que estava ali. Então, o sangue do animal, por um espaço de tempo, justificava aquele israelita que estava diante da presença de Deus, pedindo perdão para os pecados. Mas só que os sacrifícios de animais, ele se mostrou ineficiente. Então foi necessário que Cristo, o Filho de Deus, se tornasse homem para resgatar aquilo que o homem mesmo perdeu. Por isso ele é chamado de o segundo Adão. Ele veio à terra com uma natureza limpa. Ele não possuía a natureza pecaminosa que nós já carregamos desde o nascimento. Por isso Maria teve uma concepção diferenciada. Ele foi gerado nela por meio do Espírito Santo, mas ele esteve sujeito a todas as tentações que qualquer homem normal passa sobre a terra. Contudo, ele conseguiu, de maneira ilibada, chegar à cruz e se oferecer de uma vez por todas, como sacrifício vivo em nosso lugar. Então hoje ninguém mais precisa continuar vivendo na prática do pecado, com a desculpa de que não existe outro caminho, porque existe um novo e vivo caminho. Existe uma nova natureza que foi disponibilizada a cada um de nós. E quando eu me movo nessa natureza, eu volto para o lugar original. Eu volto para o lugar onde Deus me projetou para que eu estivesse. Nós vamos ler aqui mais um texto. Efésios 1:20, que vai validar isso que eu estou falando aqui para você, sobre o poder e a autoridade que Cristo recebeu por meio da sua morte e da sua ressurreição. A palavra diz assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então, olha só, Jesus, ele recebeu autoridade sobre tudo. Tudo está sujeito aos seus pés. E aí, depois de Cristo ter saído da cruz, empoderado, cheio de glória, cheio de autoridade, o que o Pai fez? Ele pegou Cristo e deu Cristo à igreja, para Ele ser o nosso cabeça e nós sermos o corpo dele. Porque Cristo recuperou a autoridade que Satanás havia conseguido. E agora nós estamos nele. E nele nós podemos recuperar o governo para Cristo. Porque o Espírito em nós nos impulsiona a reinar, a governar sobre a terra, a implantar a cultura do céu na terra. Vai fazer com que o governo nessa terra seja devolvido a Deus. Então, nós precisamos quebrar aqui um paradigma. Por que você vem à igreja? Será que nós estamos vindo à igreja para garantir que nós vamos ser salvos? Porque se eu sair da igreja, eu vou me desviar. Então eu preciso me manter na igreja
para que eu tenha certeza que a minha salvação está confirmada. Será que este é o papel da igreja? Será que é simplesmente isso? Garantir que nós estamos indo para o céu? A salvação, ela é um ponto de partida. A cruz, ela não tem como finalidade única de salvar. Com tudo aqui que nós já vimos, eu acredito que você já compreendeu que Jesus também veio para recuperar o governo. Foi por meio da cruz. Então, a partir do momento que nós somos salvos, e essa palavra não é para criancinhas na fé, essa palavra são para pessoas que já entenderam que a salvação está garantida, porque creram em Cristo, porque estão sofrendo uma transformação de dentro para fora, que o próprio Espírito provoca. A partir desse entendimento que você é salva, agora você tem que ter gana para estabelecer o reino de Deus na terra. Eclésia, chamados para fora. O governo tem que voltar para as mãos da igreja. Nós temos vivido durante muito tempo como um povo insignificante. Nós nos estabelecemos no meio de uma sociedade e nós não vemos muitas mudanças acontecendo naquela sociedade onde a igreja do Senhor se instalou. Porque o número de evangélicos é tanto no Brasil e o número de violência só cresce. O que tem de errado com essa igreja? O problema da igreja é que ela é imatura, ela não consegue estabelecer governo, ela não consegue tomar lugares de influência, porque muitas vezes nós só estamos preocupados em garantir a nossa salvação. Aí um dia a gente está se sentindo bem, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, eu sou salva. E no outro dia já vem aquela depressão, será que eu sou salva? Ai, será que eu vou para o céu? Sabe, pessoas que vivem numa montanha russa, na inconstância. Tem dias que estão querendo conquistar o mundo, tem outros dias que não está querendo sair da cama, achando que se morrer não tem a salvação. Sabe por que isso acontece, igreja? Porque não conhecem o Pai. Falta a paternidade, o espírito de orfandade. São pessoas que se comportam como escravos. A mentalidade do escravo é sempre: eu preciso agradar o meu Senhor para receber dele benevolência, para receber dele um sorriso, para receber dele o meu salário. Essa não é a mentalidade de filho. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E sabe por que o Senhor nos chama de filhos? Porque a genética dele está em nós. Porque a nossa natureza não é mais a natureza de Satanás. Nós não somos mais filhos do pai da mentira. Nós somos filhos do pai da verdade. Nós somos filhos do pai das luzes. Então entenda isso. Pare com a cisma de Mefibosete. Vocês lembram dessa história? Mefibosete era neto de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Filho de Jonatas, que era príncipe e amigo íntimo do rei Davi. Enquanto vivo, Jonatas e Davi estabeleceram alianças de amizade. Mas Jonatas e Saul morreram. Mefibosete era aleijado das duas pernas e ele vivia com pobreza, descaso. Ele não tinha a sua situação compatível com o histórico que ele tinha familiar. E aí, em determinado momento, Davi, ele procura saber se existe algum descendente de Jonatas vivo, para fazer o bem àquela pessoa. Ele descobre Mefibosete. E olha só o que Mefibosete fala quando Davi diz a ele que vai restituir as terras que eram de Saul e que ele vai poder comer na mesa do rei. E mesa, entendam sempre isso. Quando ouvimos falar de mesa, nós falamos de lugar de honra. A mesa dignifica as pessoas. Não é qualquer um que senta na mesa do rei, não é qualquer um que senta na mesa de um presidente de uma empresa. Então, mesa fala de honra. Davi estava falando com Mefibosete: eu vou te honrar, eu vou restituir naquilo que você tem direito. E Mefibosete responde em 2 Samuel 9:8: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha que tristeza.
E existem pessoas na igreja que se comportam desta maneira. A vida vai de mal a pior. Ciclos e ciclos de miséria que se repetem. Vem de geração em geração. A avó era pobre, o filho é pobre, o neto é pobre e o ciclo não para. Aí você vê outras famílias que têm problemas com pecados que são repetitivos. Adultério na primeira geração, adultério na segunda, adultério na terceira, divórcios, traições, relacionamentos sempre frustrados. E o que acontece quando uma dessas pessoas que estavam nesse ciclo vicioso se converte? O que deveria acontecer é mudança, porque Deus nos prometeu uma vida abundante. Ele nos prometeu. Se estamos em Cristo, nós temos autoridade para ministrar sobre situações e determinar falência de ciclos infernais que acompanham as nossas famílias. Pare de aceitar viver como um cão morto, como Mefibosete. Saiba de quem você é filho. Determine que você é filho do rei. Estufe o peito, olhe para cima. Não baixe a cabeça para as circunstâncias adversas que vêm bater na sua porta e querem te dominar. Porque você tem poder para dominar no nome de Cristo Jesus. Deus sujeitou a Ele todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Eu estava assistindo essa semana uma palestra sobre mente milionária. Apareceu uma propaganda no YouTube, eu fiquei curiosa e fui assistir um pouco daquele conteúdo. E os princípios que aquelas pessoas passaram eram princípios bíblicos. Uma delas claramente não era cristã, ou não era cristã evangélica, pelo jeito de falar, mas ela tinha princípios bíblicos. Princípios bíblicos que destravaram ela, que destravaram a pessoa que estava fazendo a live com ela, que fizeram com que eles saíssem de um lugar de pobreza ou de mediocridade, do normal, e fossem para um lugar diferente. Então, olha só, gente, existem princípios no mundo espiritual. Deus estabeleceu. E independente se você crê ou não, se você conhece ou não, você está debaixo desses princípios e eles vão te afetar. A lei da gravidade vai acontecer, você acreditando ou não acreditando nela. Então, se você conhece princípios e se você aplica princípios, você vai ser bem sucedido naquilo. E aí eu fico triste porque às vezes eu vejo ímpios aplicando princípios que são bíblicos, como a gratidão. Ela falou que tem um curso que ela ensina sobre a gratidão. Sobre agradecer em todas as circunstâncias e como a gratidão atrai boas energias, né, no vocabulário dela, atrai bons fluidos. E aí o que a gente vê dentro da igreja? Muitas vezes um povo que não sabe ser grato. Então, quando você começa a falar coisas que são negativas, quando vem uma pandemia e a sua boca começa a proferir que agora eu vou quebrar, agora o meu negócio não vai romper, e agora o que eu vou fazer? Sabe quem pensa assim? O escravo. Isso não é mente de quem tem unção de conquista. Quem tem mente de unção de conquista está sempre olhando as oportunidades. Tem muita gente ganhando mais dinheiro na quarentena do que antes. O que essas pessoas viram? Elas viram uma oportunidade aonde outros estavam vendo só problema, só desgraça. Enquanto uns ficaram aleluiados porque o Bolsonaro liberou R$600, né? Uma ajudinha, uma esmolinha ali para o pobre não morrer de fome. Tinha gente que estava fazendo marmitex em casa e anunciando para a vizinhança. Eu estou vendendo marmitex porque eu estou sem trabalhar. E aí depois ele começou a vender para outra vizinhança, de outras pessoas que ele conhecia. E daqui a pouco ele está no iFood distribuindo. E daqui a pouco ele tem um restaurante. Mas são pessoas que saíram do lugar do comodismo. Então, igreja, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não tem prazer na miséria. Nós podemos passar por dificuldades financeiras, é claro. Temos que aprender a lidar com pouco e com muito, sim. Mas só que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é rico. O céu tem ruas de ouro. Os portões, os muros, pedras preciosas. O Senhor não é um Deus de pobreza. A pobreza está relacionada ao inferno, não às coisas de Deus, não é ao céu. Então o que nós precisamos ter uma mente de filho, porque você é filho de um rei.
Você precisa tomar posse da sua herança em Cristo. Mas como você vai tomar posse dessa herança? Maturidade. Eu já falei sobre isso. A herança é entregue para filhos maduros. Mais um versículo que comprova a autoridade que temos em Deus está em Mateus 16:16. A palavra diz assim: e Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Repita comigo: eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor nos deu chaves. Você já parou para pensar no poder que a tua palavra tem? A chave do reino dos céus foi entregue à igreja. Poder para ligar e poder para desligar. Porque nós não estamos fazendo uso desse poder. Porque nós aceitamos tantas coisas calados, porque nós aceitamos a operação da injustiça no nosso meio, e muitas vezes nós não nos manifestamos nem com uma palavra, nem para repreender muitas vezes. Muitas vezes quando a gente vê um ato de corrupção, o que a gente faz? A gente amaldiçoa mais ainda aquele político, e não é capaz de liberar uma palavra contra o principado da corrupção que atua nessa nação. O Senhor nos deu poder para lutar em regiões celestiais. As regiões celestiais que a Bíblia fala que nós precisamos entrar para lutar é o segundo céu, o céu intermediário. Nós temos o primeiro céu, que é esse céu que nós vemos, o segundo céu, que são os cosmos, e o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Existem espíritos que estão ali nas regiões celestiais. Eles querem bloquear as orações, eles querem fechar o céu. Daí vem a expressão céu de ferro, céu de bronze. E nós temos autoridade por meio de Cristo, porque debaixo dos pés deles está sujeito todas as coisas, de entrar em guerra com esses espíritos que atuam bloqueando os céus da nossa nação e tirar a igreja, a nação, a sociedade de cativeiros espirituais que vêm perdurando por gerações e gerações. E por que perduram? Porque não existe um povo que se levanta em unidade para interceder, para guerrear nas regiões celestiais, para colocar em liberdade o país. Então, a verdade é que nós temos sido ineficazes como igreja, porque estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa própria salvação, que nós negligenciamos o chamado de estabelecer o reino, de entrar em batalhas espirituais com ousadia. Sabe, existem muitos cristãos com medo de Satanás. Eu não vou entrar nessa oração não, porque vai que vem uma retaliação, né? Vocês já ouviram isso, gente? Gente que tem medo da guerra porque pode vir retaliação, porque Satanás pode te pegar, né? De outro lado, e realmente pode, se você tiver uma vida de pecado, se você entrar na guerra despreparado. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Ele preparou para nós uma armadura espiritual. Ele libera anjos, Ele dá ordem a anjos a nosso respeito para nos guardarem. Anjos entram na batalha conosco quando nós estamos em oração, em intercessão, em guerra espiritual. Então nós temos que ter noção de quem nós somos. Aquilo que o Senhor já liberou para nossas vidas, aquilo que está disponível. E muitas vezes nós não usamos. Um outro versículo que eu quero ler com vocês. Só um minutinho. Está em Colossenses.
antes de Colossenses, vamos ler Efésios 2:6. Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso não te deixa animado? Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O lugar de autoridade que Cristo tem ao lado direito de Deus, nós também temos quando estamos nele. Não somente com Ele, mas estamos nele. E eu quero exemplificar aqui, ouvindo algo que eu ouvi do apóstolo Éder Gregório, falando sobre a diferença de estar com e estar em. Ele falou assim: quando você tem um amigo rico, sabe aquele amigo rico mesmo, que tem sítio com piscina, ele tem um iate para andar no lago, ele tem um jet ski, né? É o jet ski que anda no lago, né, gente? Um jet ski, ele tem muita coisa. Quando você está com ele, você pode desfrutar um pouco do que ele tem, não pode? E muita gente na igreja está assim, está andando com Cristo, ou está andando com a igreja. Então, esporadicamente, ele desfruta de uma cura, ele desfruta de uma provisão financeira, né? Esporadicamente, ele desfruta de uma paz interior sobrenatural, ele está andando com Cristo. Agora, a diferença de quando estamos em Cristo é que nós somos o próprio Cristo. Nós nos movemos no mesmo poder, porque nós somos o corpo dele. Ele é o cabeça. Claro que ele é quem vai dar as ordens, é ele quem vai comandar, e graças a ele por isso. Porque se nós fôssemos guiados por nós mesmos, não iria dar nada que prestasse. Então ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. E nós estamos nestes lugares de autoridade juntamente com ele. Então, toda vez que você só está com a igreja, com Cristo, o seu relacionamento ele é exclusivamente horizontal. Pense agora na cruz. A barra horizontal da cruz fala do relacionamento com os irmãos. Então, muitas vezes, você vem à igreja, você participa de algum ministério, você se acostumou a louvar a Deus, a orar, a cumprir protocolos que são religiosos. Mas quando o protocolo começa a não te agradar, ou quando algum líder te desagrada, quando alguém te fere, rapidamente você quer largar tudo. Por quê? Porque o seu relacionamento é exclusivamente horizontal. Então, essas pessoas que estão se desviando porque se feriram na igreja, na verdade, não estabeleceram um relacionamento vertical como era necessário. A tábua vertical da cruz liga terra e céu. Nós precisamos entrar neste lugar onde nós temos íntima comunhão com o Pai. Nós entendemos os desígnios do coração dele para nós. Nós conseguimos estar tão perto, estar nele, que nós sabemos as necessidades de oração, de intercessão. Nós sentimos isso. Isso começa a nascer dentro de nós de maneira espontânea, porque o próprio Espírito produz. E aí, quando nós temos esse relacionamento vertical, perfeito, porque o Pai, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos ofender, Ele vai te disciplinar. Mas Ele faz tudo para te curar. Então, o relacionamento com o Pai é diferente. Com Ele não há reservas, com Ele você não precisa se esconder. Você pode chegar e tirar a máscara e tirar tudo e falar: Senhor, esse sou eu, é só isso aqui que eu tenho. E Ele vem e te aperfeiçoa na sua fraqueza e te leva em lugares altos. Porque Ele só precisa de um vaso que esteja disponível para ser moldado, para ser trabalhado. Então, comece a analisar com quem você tem se relacionado desde que você aceitou Jesus. O tempo que nós ficamos sem culto presencial aqui na igreja, como foi o tempo que você passou em casa? Você estava buscando comunhão e intimidade com Ele? Ele foi a fonte que te saciou? Ou tudo parou até que o culto voltasse? Você falou: graças a Deus que o culto voltou, porque eu estou fraco.
estou frio. Se você ficou nessa condição, o relacionamento ainda está horizontal. O princípio precisa ser restaurado. Volte-se para Deus. Achegue-se a Ele e Ele se achegará a vocês. Eu estava lendo um livro há um mês atrás, mais ou menos, e quando eu li sobre a paternidade, eu fui envolvida de tal forma por um sentimento de pertencer a Deus, de pertencer ao reino, que eu fiquei por vários minutos só chorando de alegria e repetindo: eu sou filha. Gente, isso é muito. É ser filha do rei do universo. É ser filha daquele que tem poder para julgar. É ser filha daquele que é dono de todo ouro e prata. E mais que isso, é ser filha de um pai de amor. Imagina se a natureza de Deus fosse má. Ele poderia simplesmente ter nos dado a salvação e nós já teríamos que ser imensamente gratos porque nós somos maus. Mas Ele nos deu o reino. Aquilo que Satanás queria no princípio, se assentar na cadeira que era de Deus, tomar o reino. De repente Jesus vem e fala: ei, eu vou dividir o reino com eles, pecadores. Imagine só como os anjos não ficaram. O que é isso? Isso é a multiforme graça de Deus, que pega pessoas que não valem nada e coloca na altura de príncipes, que eleva a lugares de filhos. E isso é maravilhoso. O dia que nós entendermos essa paternidade, nós não vamos mais ficar chorando ou se lamentando porque alguém nos ofendeu, alguém nos falou uma palavra dura demais. Porque você vai olhar para Deus e falar: eu sei quem eu sou nele. Eu tenho um pai. Eu pertenço a um reino. A minha casa não é aqui. Gente, isso é maravilhoso. Se você ainda não tem isso, se você não tem esse sentimento de pertencer, se você ainda se sente órfão, se você vive ofendido, amargurado, dependendo de elogio das pessoas, dependendo de reconhecimento humano, volte-se hoje quando chegar na sua casa à noite e fale: Pai, me revela a tua paternidade, me faz filha, me faz filha. O Espírito Santo, ele vem, ele vai te envolver, você vai se sentir amada, curada, transformada, uma pessoa nova. Nós precisamos experimentar essa paternidade para avançar na conquista do reino para o Senhor. Sem essa paternidade nós vamos falhar mais uma vez. E agora nós vamos para a terceira parte. Assumindo o lugar de governo. 1 Coríntios 6:2. E aqui você vai descobrir um dos motivos porque o império das trevas te odeia tanto como ser humano. Diz assim: ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis que vós que ireis julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Então este texto, Paulo está dizendo para a igreja em Corinto que eles não deveriam ficar procurando juízes fora da igreja para julgar as demandas que eles tinham ali internamente, porque eles iriam julgar o mundo inteiro, e inclusive os anjos. E como que nós vamos exercer esse juízo? Em Cristo. Você já parou para pensar que um dia você vai estar em Cristo, quando você não estiver mais nesse corpo de carne e osso, essa barraca, como Paulo diz que um dia vai cair, num corpo glorificado, cheio de glória, cheio de poder.
assentado juntamente com Cristo, num lugar de julgar, inclusive os anjos. Como nós podemos viver tão reféns de coisas pequenas nessa terra, sabendo que o Senhor preparou para nós posições tão elevadas? Em Romanos 8:19, diz que toda a criação ela está gemendo, com dores de parto. Lembra aí da mulher grávida na hora de dar à luz? Quem deu à luz aí de parto natural, então sabe o que acontece no momento que a criança quer nascer. Aquelas dores de parto, a criação está gemendo. E ela geme por um motivo. Ela quer que a manifestação da glória dos filhos maduros de Deus se concretize. A geração toda a criação está sofrendo por causa do pecado. Vocês já pararam para pensar que não havia antes da queda do homem animais carnívoros? Hoje até os animais, gente, acorda um correndo para sobreviver, o outro correndo atrás para ter o alimento. Não foi isso que Deus projetou para eles. Não era assim no princípio. Os mares, os rios estão poluídos. Toda a criação, ela geme e ela espera que a igreja se manifeste em glória. A glória dos filhos maduros, para colocar toda a criação em liberdade. Se Deus pudesse, se Deus abrisse os nossos ouvidos espirituais neste momento, para nós ouvirmos esse gemido da criação. A terra está ferida. Existe sangue inocente derramado sobre a terra que está clamando por justiça. A terra está sofrendo. Os homens que estão na terra, longe de Cristo, estão sofrendo, caminhando para um destino irreversível longe de Deus. E toda a criação, ela está esperando a sua manifestação de glória. Ela está esperando que você se levante como um filho maduro, que vai tomar a herança, que vai assumir lugar de governo, que vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Que não passe de nós, Senhor, que não passe da nossa geração Teu Espírito. Senhor, que seja em nós e que seja através de nós. Nós não queremos mais viver debaixo desse jugo de Satanás. Nós não queremos mais viver debaixo dessa mentira de que nós não podemos, que nós somos incapazes, que nós temos que viver a vida inteira dentro da igreja mendigando a salvação. Meu Deus. Igreja, por favor, entenda que a nossa luta não é para ir para o céu. A nossa luta é trazer o céu para a terra. O quanto nós temos feito para trazer o céu para a terra? Dentro da sua casa, você tem se esforçado para trazer o céu? Porque se dentro da nossa própria casa nós vivermos o inferno, com brigas o tempo inteiro, com murmurações o tempo inteiro, é inútil pensar em conquistar o nosso bairro, a nossa cidade. Isso é uma demagogia que nunca vai funcionar. Então, primeiro traga o reino dos céus para onde você está. À medida que você estabelece o reino dentro da sua casa, a sua área de influência pode ser expandida. Você pode trazer o reino para onde você trabalha. Nós precisamos parar de separar o santo do secular. Eu tenho um trabalho secular. Não, você não é um estudante, simplesmente. Você é um embaixador do reino dentro daquela escola, dentro daquela faculdade. E qual é a sua missão ali dentro? Estabelecer o reino, implantar a cultura do céu. Eu levanto de manhã e eu visto a minha armadura.
Eu sei que eu fui chamado como guerreiro do tempo final. E por causa do meu chamado, eu avanço na unção de conquista. Agora, se nós formos para a escola, para o local que nós trabalhamos, como aqui eu sou só um funcionário, aqui eu sou só uma professora. Professores, vocês têm crianças e adolescentes nas mãos. Mesmo com as limitações que temos impostas pelo governo, você pode disseminar princípios que são bons, que são bíblicos. Você pode, pela sua conduta, influenciar as crianças e os adolescentes que te cercam. Nós precisamos entender que nós não temos um trabalho secular. Tudo que nós fazemos, fazemos para Ele. E ali no local onde Deus te estabeleceu, seja um embaixador do reino. Seja corajoso, seja guerreiro. Lute com as armas espirituais que o Senhor te deu. Profetize no local onde você trabalha. Eu fiquei muito tempo sem ir na empresa que eu trabalho, trabalhando em casa por home office. E aí quando eu cheguei na empresa esses dias, enquanto eu caminhava por ela, eu ia liberando palavras. Essa empresa vai prosperar no meio da crise. Senhor, essa empresa vai crescer mesmo se o mercado está caindo, porque eu sei que a minha palavra tem poder no mundo espiritual. Eu sei que muitas pessoas dependem do emprego que aquela empresa produz. Então eu uso a minha voz como voz profética lá dentro para profetizar. Eu preciso ter uma conduta irrepreensível, porque se me pegarem mentindo, dando um jeitinho, onde está o meu testemunho? Então eu preciso, para no dia que alguém vier falar comigo assim, nossa, como eu admiro isso, como você é prestativa, falar assim, é o Senhor, Ele transforma. É a deixa que a gente precisa para falar dEle, quando vem a diferença em nós. Mas se você vai para lá achando que você só é mais um funcionário, ai que saco, eu tenho que ir para essa empresa de novo, eu não gosto de trabalhar lá. E aí você chega lá e não faz o seu melhor, porque você já chega insatisfeito. Sabe, você nunca vai conseguir implantar o reino naquele lugar. As pessoas não vão querer ser como você. Lucas 12, para finalizarmos, diz, Lucas 12, 31. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão providenciadas. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Eu vou repetir para que você memorize esse trecho. Nada temais. Não tenham medo. Não tenham medo de nada. Mesmo sendo um pequeno rebanho, mesmo tendo tantas limitações e tantas fraquezas, pois foi de bom grado que o Pai deu a vocês o reino. Foi de bom grado. O Pai escolheu você e deu o reino. Ele quer dividir o reino com você. Ele quer que você estabeleça a cultura do céu na terra. E nós como igreja hoje vamos orar para que venha esse reino, para que venha o seu governo, para que seja aqui na terra como é. O céu é aquele lugar chato e parado. A palavra das nações por herança. Mas nós não pedimos, nós nos conformamos com tão pouco. Precisamos que a nossa mentalidade seja transformada para que essa unção de conquista não passe de nós. Que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá adiante. E se você se identifica com esse chamado para ser guerreiro do tempo final, se coloca de pé que nós vamos orar. Mas hoje eu quero que você ore com força, com sangue nos olhos, porque o diabo, o nosso inimigo, ele não brinca de ser nosso inimigo, ele luta o dia inteiro contra as nossas vidas. Mas agora nós avançamos numa unção de reino, de conquista, de unidade, contra todo o império das trevas, para que nós possamos estabelecer o teu reino, Senhor, nessa terra.
Abba querido, que esta palavra venha entrar, ó Pai, no coração de cada um aqui como uma flecha incendiada. Senhor, não nos deixe esquecer, não nos deixe sair dessa posição de autoridade, Pai. Eleva-nos, ó Pai, eleva-nos à altura de filhos, ó Pai. Que dentro de nós essa convicção seja viva, Pai, seja presente, seja intensa. Que nós não venhamos mais andar por aí mendigando favor, pedindo emprestado, andando em derrota, com a família destruída. Deus, mas restaura, uma unção de conquista, uma unção de restauração seja sobre a CNT, e nós te pedimos, ó Pai, que filhos maduros se levantem neste lugar, guerreiros dos tempos finais, capazes de pegar a espada, capazes de ir para a linha de frente no campo de batalha, para guerrear por esta igreja, guerrear por esta nação. Senhor, nós te pedimos, dai-nos esse bairro por herança, dai-nos esse bairro por herança, que aqui, Senhor, se levante um povo revestido de glória, que a glória do Senhor seja vista por todos, ó Pai, e que essa glória comece a atrair pessoas dos 4 cantos, ó Pai, dessa cidade. Vem aqui, Senhor, reunir os teus filhos, ó Pai, e que este lugar seja um verdadeiro campo de treinamento espiritual, para enviar, Senhor, para enviar para onde o Senhor determinar. Nós somos eclésia, chamados para fora, estamos debaixo de uma unção de conquista. Não mais medo, não mais dor, não mais morte, mas nós aceitamos, ó Deus, sofrer o processo de santificação para cumprir o teu propósito, para estabelecer o teu reino nessa terra. Espírito Santo, que seja em nós, que seja por meio de nós. Envia-nos, Senhor, envia-nos, ó Pai, envia os teus filhos, ó Deus, para cumprir o teu propósito, para apressar a tua vinda. Maranata, vem Jesus, vem Jesus. A tua igreja quer estabelecer o teu reino, e estabelecendo o teu reino, nós chamamos o Rei, para que o Rei venha, para que o Rei venha e governe sobre nós e reine sobre nós. Nós vamos colocar, ó Deus, toda a criação em liberdade, pela manifestação da glória do Senhor através de nós. Esse é o desejo da tua igreja, Pai. Contempla aqui os corações, contempla, Senhor, as dificuldades de cada um, e eu peço que um peso de glória, Pai, seja sobre cada coração, porque nós somos transformados de glória em glória. Então que a tua glória, Pai, nos possua, nos consuma, nos transforme à imagem de Cristo Jesus. É a oração que hoje nós te fazemos, e nós te damos honra, te damos glória, te damos louvor. Declaramos que teu é o reino, teu é o domínio, tua é a glória para todos sempre. Aleluias, aleluias. Diga uma palavra para Ele, enalteça o nome dEle, glorifique a esse Rei. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és maravilhoso. A tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Aleluias, aleluias. Não deixe o fogo apagar, não deixe a presença passar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, igreja. Que a bênção do Senhor acompanhe cada um para os lares, que nós possamos achar as nossas casas em paz, que o Senhor nos leve no caminho, e não deixe que o diabo roube essa palavra. Medite nela, faça com que essa palavra gere frutos dentro de você. Você que tem o seu dízimo e a sua oferta, fique à vontade para depositar no gasofilácio. Que Deus abençoe, vamos em paz em nome de Jesus.